Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo, ainda mais quando eu trago uma boa notícia. Acredito que para muitos de vocês, isso que você verá agora que foi dica do nosso irmão Gledson, tá certo? Desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha, segue ele lá no canal dele, meus irmãos, ele tá com um canal muito bom, onde ele mostra aqui o Nordeste, a vida do dia a dia, aqueles vlogs, né? Vale muito a pena, é um canal que eu acompanho. Link aí no final desse vídeo. Mas a notícia está na UOL e ela diz o seguinte, ó: Netflix despenca quase 40% na bolsa dos Estados Unidos da América após perda de assinantes. Engraçado é que a matéria aqui ela é muito recente, né, de 20 de 4 de 2022, e aí eles colocam: erramos, este conteúdo foi alterado, mas foi uma alteração boba aqui do ano, né, que era 2022 e eles colocaram 2021. Antes de a gente ler a notícia em si, meus irmãos, eu quero que você entenda o porquê isso aqui acontece. Não é de agora que a Netflix tem mascarado os números, inclusive eu já mostrei ano passado, se eu não me engano, ou há 2 anos mais ou menos, a gente fez um vídeo mostrando isso, que eles estavam mascarando os números. Cada vez mais e mais pessoas resolvem cancelar, resolvem parar de assistir isso aqui, principalmente quando pais e mães conservadoras, né, de moral e de bons costumes, param para assistir algumas das séries que seus filhos andam assistindo. As pessoas ficam horrorizadas com a programação da Netflix. A verdade é essa. É a empresa mais lacradora que coloca qualquer obra a perder. As outras também vão no mesmo caminho, mas a Netflix pode-se dizer que é a Globo das streams, né? Você pega uma série, como eu já citei várias vezes aqui, como a Coisas Estranhas, uma série que me chamou a atenção porque fala de multi-universo, né? Um submundo por trás desse. Eu gosto dessas histórias de ficção científica misturada com terror. Já começa com uma menina que é uma experiência, né, científica misturada com espiritual. E ela tem superpoderes, poderes paranormais. E se passa nos anos 70, anos 80. Logo no começo você vê, né, as crianças saíam para andar de bicicleta, aqueles grupos de meninos. É como se fosse o clube do Bolinha. E a gente lembra do nosso tempo de infância, muito bom. Com uma história excelente, tinha tudo para ser um sucesso a série. E foi. Primeira e segunda temporada, quase que impecável. Mas aí na terceira, parece que eles esperam, né, que o público goste da série, se apegue para começar a lacrar em cima. Com coisas absurdas que não se via na época. O comportamento dos adolescentes igualzinho ou até pior do que acontece hoje em dia. Porque se você prendeu justamente a atenção daquele telespectador, o cara resolveu assistir por conta que ele gosta do comportamento mais antigo, ele preserva e procura isso, você entrega em um primeiro momento e depois muda, é óbvio que essa pessoa não vai continuar no seu programa. Mas esses caras não estão nem aí para isso. Na série The Walking Dead, vai sair aqui um spoiler, tá certo? Se você não leu a história original, pula esse pedacinho do vídeo. Porque eu vou contar aqui porque já é uma coisa antiga, muita gente já sabe, enfim. Então se você não quer ver, dê uma puladinha aí de 30, 40 segundos. No mangá, tudo que acontece em The Walking Dead é uma narrativa do Cal, o filho do Rick Grimes. Tudo aquilo é ele contando como foi aquela vida dele no apocalipse e que é possível você sobreviver, que é possível construir uma sociedade mesmo no mundo pós-apocalíptico. Esse era o roteiro original. O ator que fazia o personagem se preparou, porque começou criança, ficou na adolescência e se preparou pela vida toda, né, para aquele momento final. Aí o que é que acontece? Os caras, não, vamos lacrar em cima, a gente tem que usar esse público que tá aí para mandar uma mensagem de lacração. Precisamos colocar essas ideologias que lutamos com unhas e dentes e colocamos quase como uma ditadura, temos que colocar isso na série. Para isso, vamos tirar, vamos mudar, vamos pagar as multas que sejam para pagar, vamos prejudicar o personagem que for para prejudicar e ponto final. Na hora o ator que fazia Rick Grimes já disse: se fizer isso eu saio da série, e praticamente abandonou a série. Se eu não vou fazer se vocês fizerem isso, por isso é que ele saiu obrigado. Inclusive se fala também que se pagou uma multa ao dono da história, o roteirista original, justamente para dar essa lacrada, para mudar. Então tem vários personagens ali que não deveriam aparecer, vários outros que não deveriam ter morrido, uma misturada total que a Michonne, originalmente ela ficava com aquele cara que é o rei, né? Não lembro agora o nome dele, enfim. Então eles fazem de tudo para lacrar, mesmo que isso prejudique a série. Até o Walking Dead mesmo se tornou um lixo, por isso mesmo é que está encerrando. Poderia durar aí no mínimo mais 5 ou 10 anos se os caras continuassem seguindo o roteiro original, mas não, preferem lacrar. Mesma coisa com Sobrenatural. O que fizeram ali era para ser processado. Colocaram Deus como um vilão sárdico, que tudo que se passa ali é apenas ele brincando e mexendo seus pauzinhos, uma palhaçada, e muitos cristãos olham aqui e dizem: não, mas é só o ponto de vista do cara. Não são cristãos de verdade, fazem de conta.
né? A programação já entrou na mente delas. E aí o resultado não pode ser outro a não ser esse aqui, ó. As ações da Netflix despencam hoje. Deixar claro também, família, que não é só ela que faz isso, tá certo? Vamos lá. Após o gigante da streaming anunciar ontem que perdeu assinantes pela primeira vez em 10 anos, na Nasdaq, em Nova York, as ações da empresa caíam 35,99% por volta das 14h40 a 223,39, o que daria R$ 1.030 mais ou menos. No fechamento do pregão, a perda das ações foi de 35,12% e a cotação encerrou em 226,19. No Brasil, o BDRS, Brazilian Depositary Receipts, equivalentes a papéis da empresa, registraram queda de 23,47% no mesmo horário, a R$ 20,97. Segundo o balanço divulgado pela Netflix, a empresa perdeu 200 mil assinantes em todo o mundo no primeiro trimestre deste ano, período em que previa conseguir 2,5 milhões de novos clientes. Então, peraí, meu irmão, só para você entender, eles esperavam ter 2,5 milhões de novos clientes e, na verdade, eles perderam. E o comum que acontecesse era exatamente isso, porque cada dia tem mais pessoas acessando a internet, cada dia mais pessoas, né, deixando de ver televisão, os números mostram isso, para se conectar mais com a internet. Então era natural que o crescimento dessa empresa se seguisse pelos próximos anos, mas isso não está acontecendo, porque apesar das outras também lacrarem, a Netflix, como eu disse, é a Globo da lacração, é a Globo da stream. A empresa explicou que a queda deveu-se principalmente à dificuldade de conseguir novos assinantes e também à suspensão do seu serviço na Rússia, que resultou na perda de 700 mil assinantes. A pioneira do setor teve um forte crescimento durante a pandemia e por causa disso o mercado esperava uma correção, mas não tão forte como veio. Meus irmãos, veja bem, durante a pandemia é óbvio que tinha muito mais pessoas em casa, então isso ia gerar um pouco mais de assinaturas, mas também era um período que as pessoas estavam sem dinheiro, estavam sem trabalhar. Se a economia está se recuperando, também era natural que se esperasse também que no mínimo se mantivesse o número de assinantes e se tivesse uma queda que fosse quase imperceptível. Mas não esse absurdo aí, só a empresa, você viu, mais de 30% ela caiu. Os números suscitaram questionamentos em Wall Street sobre o crescimento da empresa, diante da concorrência acirrada e da audiência fatigada após anos de pandemia. Pelo menos uma dúzia de analistas revisaram negativamente a visão para o papel, que se destacou pelos ganhos obtidos nos últimos anos. O JP Morgan fez um movimento mais agressivo, ao reduzir pela metade o preço-alvo da ação para $305, bem baixo da mediana de preços-alvo de analistas de Wall Street, de $400. Então, esse JP Morgan aqui, meus irmãos, é uma das 13 famílias, tá certo? Quando isso aqui acontece, né, você vê que a ação dele é que está, de fato, por trás dessa queda toda, né? Caiu os assinantes, só isso aí não geraria esse prejuízo, essa desvalorização da empresa. Mas quando uma das 13 famílias, o JP Morgan, resolve punir a empresa, aí a coisa aparece, meus irmãos. Como eu disse para vocês, você não precisa ser o dono de todas as empresas, literalmente mandar nelas, mas você pode ter ação em todas elas. Eles trabalham literalmente em um esquema de pirâmide. Então a empresa está cumprindo o seu papel, está propagando a agenda, está conseguindo envolver cada vez mais e mais pessoas, então ela vai continuar sendo valorizada. Mas as pessoas começam a reclamar dessa programação, aí começa a sofrer as consequências. Porque assim que os tijolos que compõem essa pirâmide apresentam falhas, logo outros tijolos já estão ali prontos para substituir aquele com falha. E nesse caso a Netflix, meus irmãos, está se mostrando ser para eles um tijolo com falha. Então, na minha análise, no meu ponto de vista, é muito bom que isso aqui aconteça. Mostra que as pessoas estão realmente despertando, porque só falar, meu irmão, só querer que autoridades proíbam essa ou aquela programação, não adianta. Essa empresa não perde uma oportunidade, né? Você tem aí belos exemplos, como aquele especial do Porta dos Imundos e etc, etc, sempre escarnecendo a religião alheia, gerou repercussão no mundo todo. E aqui no Brasil os caras disseram o quê? Não, mantém lá. Deixa lá, deixa os caras fazendo o que eles quiserem, né? Você fazer uma crítica ao comportamento de alguém, não, aí prende, manda buscar em casa, mete na cadeia, cancela o cara, cancela emprego, faz tudo. Agora, fazer um filme escarnecendo, ridicularizando, ofendendo mesmo as pessoas, pode, porque aí a religião delas é para atacar mesmo. Se for a cristã, né? Óbvio, porque se for outras, aí, meu amigo, você vai parar na cadeia também ligeirinho, bonitinho, você vai parar. Eu imagino, né, se eles fizessem a mesma coisa, escarnecessem da mesma forma. As religiões afro, por exemplo, e não estou mandando fazer isso, só estou dizendo, dando um exemplo.
Se fosse, pode ter certeza que a Netflix teria pagado milhões em indenização. Pode ter certeza disso. Vai fazer essa lacrada, então pronto, a indenização é essa aqui. E os caras estão certos. Os cristãos é que estão muito se abaixando. E quem se abaixa demais, o bumbum aparece, fica exposto. É isso que tem acontecido. As pessoas acham que, eu sou cristão, não preciso fazer nada. A minha salvação já está garantida, não é pelos atos, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas você precisa viver em comunhão. E a fé sem ação, ela é morta. Então se você não faz nada, né, você não tem ação nenhuma, você não tem fé. Portanto, você está fora. Isso é tão óbvio, mas tem pessoas que preferem distorcer e continuar na mesmice, meus irmãos. Isso não dá. Então parabéns às pessoas que não baixam a cabeça e que viram que não valia a pena continuar com isso aqui. Tenho certeza que elas são diretamente responsáveis. Eu nunca tive Netflix. Essas séries mesmo eu consegui baixar aqui pela internet mesmo, mas nunca paguei um centavo por esse serviço. Sempre percebi que era lacradora e ao longo do tempo ela realmente foi se mostrando que era isso mesmo. Então parabéns a todos os que cancelaram, que mostraram que não, na minha casa ou respeita as nossas regras, ou respeita os nossos pensamentos, a educação que damos aos nossos filhos, ou fica sem assinatura, fica sem ganhar dinheiro mesmo. Parabéns a todos que fizeram isso. Essa vitória é de vocês, meus irmãos. Tá aí um JP Morgan, um dos donos do mundo, revoltado com a sua empresinha lacradora. Vou encerrando esse vídeo por aqui. A gente volta às 5 horas da tarde, se Deus quiser. Dê uma passada aqui no canal, tá certo? Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.